noite, meus irmãos. Que alegria novamente estar aqui com os irmãos, poder adorar o nome do Senhor. É um rico privilégio. Em meio a tanta dificuldade que temos visto, Deus nos deu o rico privilégio de estarmos retornando aqui. Estivemos pela manhã, foi um culto muito abençoado, e agora à noite podemos estar aqui também. Queremos saudar os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Como de costume, você está aí, mas o Espírito que nos une é o mesmo. E por isso, sinta-se acolhido, sinta-se também participante deste culto presencial que temos aqui. E os amigos que nos visitam também, sintam-se à vontade, nos acompanhem, tenham certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração. A palavra de Deus nunca volta vazia. É a afirmação que nós temos tido como base para a nossa fé. E esse período que você está passando conosco em culto, certamente você colherá frutos não só para esta vida, mas frutos para a eternidade. Deus te abençoe. Meus irmãos e amigos, eu gostaria de começar dando 2 avisos. O primeiro é o da campanha. Na parte da manhã eu avisei que uma notícia muito boa, nós tivemos o dobro de adesão à campanha. Dobrou o número de irmãos que estão participando dessa campanha. Isso é muito gratificante para a igreja. Saber que cada um tem aquela certeza da sua importância nessa campanha. Deus já falou no seu coração o quanto você vai poder ajudar. E eu falei também naquela ocasião, você pode comprar um terreno de um valor expressivo, com aquele valor que você determinou no seu coração, seja R$25, seja R$1.000, 1 milhão, vai conforme a disposição do bolso de cada um. Mas o fato é que você pode adquirir um terreno, participar do pagamento desse terreno com o valor que Deus colocou no seu coração. Não adianta você dar um valor muito alto, mas com tristeza. Mas também, se você pode contribuir com pouco, isso vai do seu coração. Está feliz? Amém. Deus sabe o que vai no seu coração. Nós não temos o hábito, eu acho que não é ético determinar qual o valor. Tudo aqui nós combinamos, é uma igreja democrática. E o outro aviso, além da campanha do terreno, é em relação ao programa das mulheres, Encontro entre Mulheres. Então, a identidade da mulher, a preletora será a irmã Patrícia Venturini, com a participação musical da ministra de música, Cláudia Helena. Então, no dia 28 deste mês, às 19 horas, todas as mulheres, todas as faixas etárias, irão participar para a glória de Deus. Terá ali na ocasião a plataforma do Team Link, será enviado o link para a irmã poder participar. Tem tido uma boa participação para a glória de Deus e os resultados têm sido bem positivos no sentido da opinião das mulheres que participam. Tem dito que tem sido muito bom. Meus irmãos, dado esses avisos, o tema desta noite é Jesus Cristo, o Filho de Deus, oferece a água da vida. Nós estamos aqui porque nós temos sede de Deus. Sede de Deus. Quem sabe você chegou aqui um tanto quanto desanimado, você está na internet, nos acompanhando também, um pouco desesperançado. Quem sabe Deus permitiu que você ligasse este aparelho, viesse aqui, para que o Espírito do Senhor enchesse a sua vida. E por isso nós sabemos que a forma de enchermos de Deus é em Jesus Cristo. É aquele que sacia a sede da alma sedenta. E por isso, irmãos, eu quero convidá-los para que oremos, pedindo a direção de Deus. Gostaria que você fechasse o seu olho, que aquilo que você cantou agora, vem com teu rio, Senhor, inundar o meu coração, seja uma oração, não simplesmente algo que você cantou sem
prestar atenção nas letras. Oremos. Pai Celeste, novamente o Senhor nos trouxe aqui, novamente estamos buscando a Tua presença. Tivemos uma semana difícil, tivemos lutas ainda para serem vencidas, mas nós estamos aqui, ó Pai, renovando a nossa aliança contigo de fé. Como igreja, estamos intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelos nossos irmãos que estão acamados, intercedendo por aqueles que buscam uma resposta do Senhor, intercedendo por aqueles que estão tristes em seus corações, mas sabemos que Jesus Cristo é o único que podemos confiar, porque Ele tem poder onde o homem não pode alcançar. E é nesta hora, ó Pai, que nós rogamos para que o Senhor venha aceitar o nosso louvor, aceitar a nossa adoração, que o Senhor venha, ó Pai, entender que estamos aqui buscando, imperfeitos como nós somos, mas nós queremos melhorar na Tua presença. Por isso, ó Pai, perdoa os pecados que cometemos até aqui. Nós queremos, ó Pai, a partir daqui ser melhores do que temos sido, mas nós precisamos da Tua ajuda, e por isso, ó Pai, nós pedimos para que o Senhor venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender dentro da palavra do Senhor, para que nós sejamos melhores do que temos sido até aqui. Rogamos as Tuas infinitas bênçãos celestiais sobre nós. Essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, a fonte de água viva, pode saciar totalmente a sede das nossas almas. Amém. Você pode ficar em pé, por favor? E vamos cantar. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde me passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde Ele passar, por
fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Meus irmãos, vamos ler o texto que se encontra em João, capítulo 4, versículos 11 a 14. Vamos ler em uníssono, bem forte. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Podeis assentar, meus irmãos. Eu fico pensando, muitas vezes, as tristezas que nos afogam, pode ser porque faltam as águas vivas em nosso coração, as águas vivas que fluem do trono de Deus. Nesta hora nós iremos passar para um momento de dedicação de vidas e bens, cantando chuvas de bênçãos, assim mesmo sentados, enquanto os diáconos passarão aqui e estarão fazendo este momento. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos seremos, vida de paz e perdão. Os pecadores por elas, graças do céu ouvirão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos seremos, mandando já ao Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui na tua casa, Senhor, para louvar o seu santo nome. Senhor, nós sabemos, Senhor, como que o Senhor sabe como nós temos passado, Senhor, esses dias difíceis, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, nós temos certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que é promessa sua, que o Senhor nunca vai nos abandonar, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os seus projetos da nossa igreja, Senhor,
este grande desafio, Senhor, desse terreno, Senhor. Abençoa, Senhor, para que nós possamos, Senhor, contribuir, Senhor, para que nós possamos efetuar o pagamento, Senhor. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que devolveram seus dízimos, suas ofertas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos teus servos, Senhor. Não deixa nunca faltar nada, Senhor, nas suas mesas, Senhor. Nos abençoa, Senhor, derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Tira, Senhor, todos os nossos medos, nossos temores, Senhor. Nos ensina cada vez mais a confiarmos em Ti. É esta oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como parte desse culto, nós temos um momento de intercessão. Sempre lembrando, é um momento quando nós intercedemos uns pelos outros, pelas vidas que carecem das nossas orações. São os enfermos, como o irmão José Luiz, que está internado, como a irmã Lidiane, também, que está com Covid, a irmã Francisca, que já se recuperou, amém. E alguns nomes que me falham agora a memória, mas os irmãos sabem quem são. A gente tem acompanhado ali no WhatsApp muitos pedidos, e os irmãos estão lembrando deles. Eu gostaria que nós passássemos este momento orando por eles. Eu vou permitir que os irmãos orem em silêncio, e logo em seguida eu estarei concluindo com a oração de intercessão. Coloque diante de Deus o seu pedido. O Deus que nós servimos, Ele escuta as nossas orações. Jesus Cristo abriu a porta do trono do céu para que pudéssemos, ó Pai, diretamente falar com o nosso Pai. Querido Deus, eterno Pai, eis aí o teu povo que clama diante do Senhor, suplica por sua presença, as tuas misericórdias. São famílias que passam lutas e diversos tipos de dificuldades. O Senhor é o Deus que ama quando os teus filhos buscam em Ti a esperança, buscam em Ti a resposta, buscam em Ti a solução. Ó Pai, há questões que ao homem parecem insolúveis, mas para o Deus que nós servimos, nada é impossível. Ó Deus, temos ouvido tantos testemunhos de cura, portas de empregos que têm se aberto. Temos visto o Senhor agindo através dos médicos. Temos visto o Senhor dando solução ao coração desesperançado. Ó Deus, nós estamos aqui esperando em Ti, entendendo que a vontade do Senhor é sempre soberana em nossas vidas. E por isso, ó Pai, ensina-nos a ter mais fé, ensina-nos a Te obedecer como filhos separados pelo Senhor. Coloque em nós calma, tranquilidade,
porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós somente te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro e enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, e a nossa esperança está na cruz de Cristo. Querido Pai, visita cada petição, seja aqui, seja nas redes sociais, que todos aqui, ó Pai, não saiam sem a resposta da parte do Senhor. Tudo isso nós pedimos e te rogamos, não porque merecemos a sua graça ou a sua misericórdia, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te buscamos hoje e buscaremos eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua oração. Jesus Cristo, o Filho de Deus, oferece a água da vida. Venha, não perca essa oportunidade. Renda-se a Cristo hoje e tenha a vida eterna. Venha ao altar, é o que iremos cantar, e logo em seguida a palavra está com o pastor Gerson. Com o peso do pecado, sim, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Deixe todos os erros pra trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama. Oh, venha ao altar.
Amados irmãos, presentes aqui no santuário, na casa de Deus, boa noite. Irmãos queridos que nos assistem aí das suas casas, a bênção de Deus repouse sobre cada um de vocês. Nós estamos aqui para glorificar o nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês também vieram aqui para adorá-lo. Ele é a razão por que estamos aqui. Ele nos ama e nós também o amamos. Queremos servi-lo com toda a força do nosso coração. Eu quero convidar os irmãos que estão em casa para que celebrem conosco o bendito nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, a nossa fonte de água viva. O texto que nós vamos usar nessa noite é João, capítulo 7. Versículos 37 a 39. Jesus se declarando a fonte da água viva. Num dia de festa, presença maciça de judeus e outras pessoas que assistiam à festa, lá estava nosso Senhor Jesus Cristo. Guardas foram enviados para prendê-lo. O contexto desse texto é exatamente isso. Enviaram guardas para prender Jesus. E entre Jesus e os judeus houve um grande debate. E Jesus lhe disse que eles, judeus, o procurariam, mas não poderiam encontrá-lo, porque ele voltaria para o seu pai, e para onde ele estava indo, os judeus não poderiam ir. E os judeus ficaram invocados por causa dessa palavra. E Jesus, então, chama a atenção deles e afirmou-lhes dizendo: vocês não poderão ir para onde eu vou. E vocês vão me procurar e não me acharão, porque vocês estão me rejeitando. E depois dessa conversa, desse diálogo com os judeus, notadamente com as autoridades que o rejeitavam, o Senhor Jesus então passa a dizer-lhes nesses termos, capítulo 7, 37 a 39. De João. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda
não havia sido glorificado. Voltemos ao verso 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este é o convite de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, oferece a água viva e Ele mesmo, Ele está se nos oferecendo como fonte para dessedentar as nossas almas. E Ele promete e oferece a todos nós a água viva. Eu quero que os irmãos se posicionem e gostaria que os irmãos me acompanhassem, os que estão aqui, que estão em casa, que nós nos situássemos no texto sagrado. E a pergunta para que nós nos situemos é esta: quando Jesus ofereceu a água da vida, e onde que ele estava quando fez este oferecimento? Quando foi por ocasião da festa, uma festa singular, uma festa espetacular, realizada pelos judeus, gente de todas as partes do país, do norte e do sul, chegavam juntas para celebrar ao Senhor. Eu gostaria, em primeiro lugar, de discutir com os irmãos essa promessa foi feita no dia da festa, exatamente aquele dia. Era o grande dia da festa, verso 37, ou seja, no último dia, o grande dia da festa. Nesse dia, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava repetindo aquilo que ele havia dito em João 4, versículos 13 e 14, à mulher samaritana. Jesus pediu àquela mulher que lhe desse de beber. Depois de uma viagem longa e cansativa, o Senhor Jesus parou em determinado lugar, num poço chamado Poço de Jacó, nas cercanias de Samaria, e uma mulher veio estar com ele, ou melhor, veio tirar água, e Jesus sentou-se ali para conversar com aquela mulher, e falou exatamente isso com ela: eu gostaria que você me desse um pouco de água, para que eu pudesse beber. E a mulher começou a conversar com Jesus. O diálogo foi franco e aberto. E Jesus chegou a dizer àquela mulher: eu gostaria que você bebesse da água que eu tenho para lhe oferecer. E ela disse: o senhor não tem como tirar água, você não tem vasilha para fazer isso. E o poço é fundo. Jesus lhe disse: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará com que você dará um salto para a vida eterna.
É claro que Jesus não está falando de H2O, como se diz, está falando da água da vida, da salvação. Ele usa essa metáfora para falar exatamente daquilo que é necessário, que alimenta as nossas almas, que é exatamente Ele mesmo, que descedenta as nossas almas. E todos precisam beber dessa água. E a mulher chegou a um ponto de dizer a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não venha mais aqui a esse poço para tirar água, dá-me dessa água. Jesus continuou o diálogo com a mulher e ela entendeu esta metáfora, ela entendeu perfeitamente, porque de repente ela descobriu que Jesus era o Messias que falava com ela. E ela bebeu daquela fonte. E eu creio que nunca mais ela teve sede das coisas espirituais. Quem se aproxima da fonte eterna que é Jesus Cristo, jamais, afirma Jesus, terá sede. A alma será completamente saciada, completamente satisfeita, quando o pecador bebe dessa fonte inesgotável chamada Jesus Cristo. E Jesus disse que ela disse, na verdade, à multidão: quem bebesse da água que ele iria oferecer, rios de águas vivas fluiriam do interior daquele que bebesse dessa água. Ou seja, Jesus está dizendo: quem me recebe, quem me aceita, recebe imediatamente o Espírito Santo. Será batizado no Espírito Santo. E a partir desse batismo no Espírito Santo, que é a transformação da alma, do coração do ser humano, ele nasce de novo e o Espírito passa a morar no coração dessa pessoa. E agora o Espírito faz com que haja paz, haja alegria, haja harmonia, haja, na verdade, paz com Deus e vida com Deus, e flui como um rio no coração e na alma daquele que crê. O Espírito Santo traz alegria para a alma. O Espírito Santo traz uma correnteza de águas vivas para os nossos corações, rios de águas vivas, afirma Jesus Cristo. Ou seja, Ele vai nos saciar de maneira tão profunda, tão maravilhosa, tão extensa. Esse saciamento será tão intenso que vai fluir como um rio caudaloso em nosso interior. A presença do Espírito Santo faz isso. Nos traz profunda alegria, profunda calma e tranquilidade. Não significa ausência completa de problemas, mas significa tranquilidade no contexto dos problemas. Rios de água viva correm em nosso interior, rios de águas vivas, aonde correr nos nossos corações a presença do Espírito Santo. E os irmãos sabem disso. Quão maravilhoso é a presença do Espírito Santo, quão maravilhosa é a presença do Espírito Santo. Que alegria traz o Espírito Santo aos nossos corações. Que certeza que Ele nos dá. Ele afirma aos nossos corações, às nossas almas, de que nós somos filhos de Deus. Ele comunica conosco, Ele nos ajuda a orar, Ele geme por nós, Ele trabalha por nós, Ele está em nós e nos ajuda a perseverar. Ele mantém os santos firmes em Jesus Cristo. Ele batalha nossas batalhas. Quando Jesus afirma dizendo rios de água viva, está falando de todas essas coisas
operadas pelo Espírito Santo no coração do crente: paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Todas essas coisas fluem do Espírito Santo no coração daquele que bebe nessa fonte inesgotável chamada Jesus Cristo. E nessa noite, nesse domingo, pode ser o dia em que você beba desta fonte, meu querido amigo. Você que está me acompanhando pela internet, e os irmãos que estão em casa, louvando a Deus, nos acompanhando nesse culto, deem glórias a Deus, porque vocês já beberam dessa fonte, e continue bebendo pela oração, continue bebendo pela submissão, continue bebendo pela santificação, pela obediência, que os irmãos possam crescer continuamente na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que Cristo seja completamente formado na alma e no coração de cada um de nós. Esse grande dia era o dia final da festa, visto que aquela festa tinha uma duração de 8 dias. 8 dias de celebração, porque havia uma santa convocação, uma convocação solene, conforme Levítico, capítulo 23, versículos 26 e 27. Em Levítico 23, 26 e 27, nós lemos: o Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se, tragam uma oferta queimada ao Senhor. Em Neemias capítulo 8, verso 16, o povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátrios, ou melhor, nos seus pátios, nos seus atos da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Portanto, por 8 dias, as atenções de todos se voltavam para esta grande festa, para esse grande momento especial. E naquele dia, naquele momento, naquele grande ajuntamento, exatamente, versículo 37, o Senhor Jesus se levantou, eu creio que ficou em pé, em alta voz. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi naquele momento uma festa maravilhosa, cheia de detalhes. Observem, o povo trazia ramos de palmeiras e marchava ao redor do grande altar, lá no templo. Um sacerdote pegava água do tanque de Siloé com uma jarra de ouro, levava até ao templo e derramava sobre o altar, oferecendo-a a Deus. Essa cerimônia era um memorial às águas que fluíram da rocha quando os israelitas andavam pelo deserto. Os irmãos se lembram? O povo chegou em determinado lugar do deserto, não havia água. O povo clamou a Deus e clamou também a Moisés. E Deus disse a Moisés que falasse a rocha. Moisés foi lá e fez o que Deus mandou fazer. E da rocha, caudal de águas saíram
Em pleno deserto, a rocha tornou-se exatamente, irmãos meus, um rio caudaloso. E os israelitas beberam sobejamente, dessedentaram-se naquele instante, água saída da rocha. Mas agora, aquela rocha, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, que aquela rocha era Jesus. Aquela rocha que dela saíra torrentes, rios caudalosos de água. Agora é repetido aqui. E os sacerdotes, uma jarra de ouro, ia até os tanques de Siloé, enchiam aquela taça de ouro de água e derramava como libação, como culto a Deus no altar, para lembrar do acontecimento maravilhoso de Deus fazendo água sair da pedra em pleno deserto, o Deus eterno cuidando do seu povo. Coisa impossível para o homem, mas para Deus absolutamente perfeito. Deus descedentando o seu povo em pleno deserto, fazendo com que da pedra saísse rios de águas. E agora Jesus se nos apresenta dizendo, e apresentou-se também aos judeus dizendo, agora eu sou a água viva que estou aqui, não é aquela pedra, mas eu estou aqui, e eu sou a água viva. Observe a palavra água viva. Por que água viva? Estava se reportando exatamente ao episódio do deserto, da pedra, da qual saíra rio de águas, agora estava a água viva, estava presente. Jesus é a água viva. Os sacerdotes conheciam muito bem essa história do Velho Testamento, estava repetindo ali, e Jesus disse, agora não precisam mais da rocha, porque a rocha eterna sou eu, a rocha na qual vocês devem beber agora sou eu sou a rocha viva, eu tenho vida para lhes dar, eu sou agora não a rocha morta, mas a rocha viva, da qual vocês podem beber. Vocês estão se lembrando do que aconteceu lá no deserto? Eis aqui aquele que fez as águas saírem da pedra. Eis aqui agora a fonte da água viva que sou eu. Se vocês tiverem sede, pode vir a mim e beber, porque eu sou a fonte da água da vida. Amém? Irmãos, estão acompanhando essa ideia? Que maravilhas são as Escrituras? Naquele momento em que os sacerdotes faziam essa cerimônia de levar água do poço de Siloé até o templo para derramar ali como um culto a Deus, Jesus se levanta e diz, olha para cá, veja, agora sou eu sou a fonte da água da vida. Vocês se lembram da rocha da qual eu fiz a água viva? Para os israelitas, eis aqui agora o Salvador dos judeus, sou eu. E vocês podem beber. Se vocês tiverem sede, venham a mim. Eu sou água viva, louvado seja Deus. Jesus é a água viva que você precisa beber. Sua alma tem sede de Deus. Sede do Deus vivo. O salmista falou sobre isso de maneira espetacular no Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Agora,
Deus estava presente na pessoa de Jesus. Naquele lugar, naquela festa, Deus estava presente. O salmista, na verdade, tinha sede de Deus. O Deus que ainda não se havia encarnado. Agora, o Deus encarnado estava presente. E agora ele se oferece, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Portanto, irmãos meus, não há outra fonte de água viva, só Jesus. Portanto, amigo, você precisa beber desta fonte. Jesus convida você para vir a Ele e beber da água de que a sua alma necessita. Venha a mim, venha a mim. Ele é uma pessoa viva. Ele é a fonte viva. É uma fonte inesgotável. Todos que creem podem beber dessa fonte. E a sua alma precisa de Jesus. Você precisa beber dessa fonte. Do contrário, você terá sede por toda a eternidade. Mas, em segundo lugar, o que Jesus promete? Ou o que Jesus prometeu? Verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus prometeu água viva para todos os que tiverem sede. É isso que ele promete. Ele prometeu e ainda promete saciar a nossa sede com a água espiritual, ou seja, ele promete nos dar de graça a vida eterna. É isso que está falando. Porque as nossas almas só estarão satisfeitas depois que elas forem perdoadas, regeneradas e receberem a vida eterna. Somente assim as nossas almas estarão satisfeitas depois de serem salvas. Depois que tiver a vida eterna, aí sim, nós não teremos mais sede de vida eterna, porque a vida eterna nos é oferecida de uma vez por todas. Uma vez salvo por Jesus Cristo eternamente, e nunca mais você terá sede de salvação eterna, porque uma vez salvo por Jesus Cristo, essa salvação é garantida por Ele. Capítulo 10 de João, Jesus disse a partir do verso 37, João capítulo 10, a partir do verso 37, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatá-las. Eu e o Pai somos um. Da mão do Pai e das minhas mãos ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Esta é a água de que Jesus está falando. É uma água que sacia a nossa sede eternamente. Em outras palavras, é a vida eterna. E como, pastor, que eu recebo essa vida eterna? Você recebe essa vida eterna a partir dessa noite em que você se renda a Jesus Cristo. Você recebe a vida eterna, o perdão dos seus pecados, e uma vez tendo a vida eterna, você nunca mais terá sede de vida eterna, porque essa vida eterna, uma vez oferecida a você, ela é garantida eternamente, não por você, mas ela é garantida pela morte e pela ressurreição de Jesus. E pela justiça dele, ele garante a sua vida eterna. Ele garante. E ninguém, ele afirmou dizendo: ninguém pode arrebatar você de minhas mãos. Ninguém. Amém? Ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. Essa é a água viva de que você precisa beber.
Jesus está falando exatamente do Espírito Santo que nos regenera, nos dá vida e vida eterna. E essa vida eterna, portanto, é exatamente a água que, na verdade, nós não teremos mais sede dela, uma vez concedida pela graça de Deus, nós a teremos eternamente. Não porque nós somos fortes, não porque nós podemos, mas porque Ele já declarou: da mão do meu Pai e da minha mão, ninguém pode arrebatar uma ovelha minha. Ninguém. Paulo apóstolo, interpretando essa verdade eterna no capítulo 8 de Romanos, Paulo afirmou dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, antes o entregou por todos nós, como que não nos dará, juntamente com o filho, todas as demais coisas? Quem é que vai nos condenar? Sendo que é Cristo Jesus que morreu e ressuscitou por nós. É Ele que nos justifica, quem vai nos condenar? Nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. E Paulo arremata dizendo de maneira forte: nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Esta é a água que você precisa beber. E uma vez salvo, você não terá mais sede de salvação, porque essa salvação é eterna, é segura. E quem oferece isso é Jesus. Ninguém mais pode lhe oferecer a água da vida, que é a vida eterna. Ninguém mais pode lhe oferecer, só Jesus. Por isso que você precisa de Jesus. Você precisa beber dessa fonte. E uma vez bebendo, rios de água viva vão fluir do seu coração. Em outras palavras, você nunca mais terá sede de vida eterna, porque você estará salvo eternamente. Uma vez que Jesus entre na sua vida e transforme você, você estará salvo por toda a eternidade. Amém? Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, qual a fonte? Qual a fonte prometida por Jesus? Qual? A fonte é o próprio Jesus. Ele disse: venha a mim e beba. Assim sendo Jesus a única fonte dessa água viva, qual é a sua outra alternativa? Você não tem. Nós não temos. Em Jesus Cristo, irmãos meus, nós temos o suprimento das nossas necessidades espirituais. Aleluia. Profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 3. Isaías escreveu lá no passado, 700 anos antes que Jesus declarasse essas palavras. Isaías escreveu, eu vou citar apenas o versículo 1: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A todos vocês que têm sede, venham às águas, escreveu Isaías no seu capítulo 55. E agora Jesus, naquele contexto, e a todos nós, ele se nos apresenta dizendo: venha a mim e beba. Meus irmãos, francamente, é triste ver os homens debandando para outros lados, querendo beber dessa fonte eterna que não seja Jesus. É um desperdício de tempo, ou melhor, é um suicídio espiritual. Não há uma outra fonte que nos possa saciar a sede de vida eterna, só Jesus Cristo. Por isso ele disse à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, ele vai dar um salto para a eternidade. Observem, é um salto para a eternidade. Beber desta fonte que é Jesus Cristo é como se você estivesse, ou melhor, é de fato, você estará dando um salto para a eternidade. Seguro,
e você não terá mais sede de salvação. O crente vai ter sede de obediência. O crente vai ter sede, na verdade, de submissão. O crente vai ter sede de amor a Jesus. Vai renunciar tudo por Ele. Mas de salvação, o crente já tem certeza absoluta. Você vai ter vontade de obedecer e de amar cada vez mais o seu mestre. Você que é crente em Jesus Cristo. Mas sede de salvação você não terá. Porque isso já está consumado. É um presente da graça de Deus que você bebeu, que você recebeu e você está seguro em Cristo Jesus eternamente. Amém? Isso é maravilhoso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Podemos dizer que nessas palavras de Jesus, essa profecia já foi cumprida. Porque nós estamos aqui, nós já bebemos dessa fonte, pela graça de Deus. E a nossa sede de salvação já foi mitigada. Graças a Deus. E o Espírito Santo trabalha conosco, nos ajudando, gemendo por nós, trabalhando por nós, nos levando à santificação, colocando fé em nossos corações nos dias das nossas provações, nos dias das nossas lágrimas, das nossas dores. O Espírito Santo nos consola, porque Ele é o Consolador, é o nosso Paráclito, é aquele que vai ao nosso lado para nos consolar, nos fortalecer nas nossas lutas e nos fazer caminhar, porque nós somos peregrinos, já estamos caminhando para a cidade santa, a nova Jerusalém, onde entraremos na cidade santa pelas portas. O Espírito Santo trabalha conosco e vai nos levar até lá. E nessa nossa jornada, irmãos queridos, temos paz com Deus e temos a paz de Deus pelo Espírito Santo, mas isso não nos isenta de problemas e de dificuldades. Mas a paz com Deus e a paz de Deus nós temos e podemos caminhar, podemos fazer a nossa peregrinação rumo à eternidade, ainda que nós choremos, ainda que tenhamos coronavírus, ainda que tenhamos qualquer tipo de problema, nós ainda assim, nós temos o rio de água viva que flui do nosso coração pela graça de Deus, pela presença gloriosa do Espírito Santo. E você precisa beber dessa água, querido amigo. Você precisa. A sua alma precisa beber dessa fonte. Jesus Cristo. Quando Jesus usa essa metáfora, beber água viva, está lhe oferecendo, sabe o quê? Perdão dos seus pecados. Está lhe oferecendo reconciliação com Deus. Está lhe oferecendo a vida eterna. Para que a sua alma não tenha sede de vida eterna. Ele oferece você, e uma vez crendo nele, você nunca mais terá sede das coisas eternas. Pelo contrário, você vai caminhar rumo às coisas eternas. Uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna no céu. Você caminha seguro para lá, na força e no poder do Espírito Santo, que faz com que rios de águas vivas fluam do nosso coração. E por último, em quarto lugar, qual é a exigência ou pré-requisito para obter-se a promessa de beber da água da vida? Qual é o requisito para que nós possamos beber desta fonte inesgotável? O requisito é crer em Jesus, verso 38, veja o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o que acontece? Fluirão rios de água viva. Então, o pré-requisito para que você beba dessa fonte é crer em Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O convite aqui, presta atenção,
querido amigo internauta, irmãos queridos presentes a este culto, louvado seja Deus, uma excelente presença dos irmãos aqui. Sinto saudade ainda de muitos irmãos, mas graças a Deus temos muitos irmãos aqui hoje. Deus seja louvado. O convite aqui não é para você crer em um corpo doutrinário, observe, não. Ou num grupo de artigos que descreve sua fé, também não. O convite aqui, volto a dizer, não é para que você receba um corpo doutrinário, artigos que descrevem a sua fé. O convite aqui é para que você creia em uma pessoa, numa pessoa divina, chamada Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que veio até nós e habitou entre nós e morreu por nós. Você é convidado para crer no Senhor Jesus, e não apenas num corpo doutrinário, em artigo de fé que descreve a sua fé, não é isso? Você é convidado para crer em uma pessoa, para receber uma pessoa. Talvez que você seja muito religioso, você guarda os preceitos da sua igreja, os artigos de fé que descrevem a sua fé, você crê nisso. Mas, amigo, você precisa muito mais do que isso. Você é convidado para crer em uma pessoa, Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Não adianta você ser religioso, não adianta você guardar ritos e mais ritos, não é isso que Jesus declarou. Observe o que ele disse: se alguém tem sede, venha a mim, e não a um corpo doutrinário, e não a artigos de fé, não é isso? Isso é ruim, pastor? Não, mas para resolver o problema da nossa sede, você precisa crer em Jesus. Você crê talvez numa religião cristã, nos dogmas cristãos. Talvez que você seja um desses. Você é um religioso, nós respeitamos isso. Mas você precisa muito mais do que isso. Você precisa de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Quem crê em mim, rio de água vivas fluirão do seu interior. Você não precisa apenas de uma religião. Você não precisa apenas de um credo, nem de um corpo doutrinário, apenas. É mais do que isso. Você precisa beber dessa fonte chamada Jesus Cristo. E nessa noite que você vai beber dessa fonte. Esta é a noite mais importante da sua vida, porque amanhã talvez você não tenha uma outra oportunidade. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de beber dessa fonte. Como vou fazer, pastor? Você me pergunta. Você precisa vir a Jesus. O que ele disse? Se alguém tem sede, faça o quê? Venha a mim. Você precisa vir. E como que você virá? Você vem pelo toque do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo você vem. Ele fala com você enquanto eu estou falando aos seus ouvidos físicos. O Espírito Santo está falando aos ouvidos espirituais da sua alma. E você precisa vir a Jesus. A grande questão é essa: você já bebeu dessa água viva? Você já tem o Espírito Santo jorrando no seu coração, dando paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor a Jesus, amor às coisas de Deus? Sem dúvida, você precisa beber da água da vida hoje. A grande pergunta é esta: pastor, como que eu vou fazer isso? Crendo em Jesus Cristo, pessoa bendita, que morreu por você e voltará um dia para buscar você e glorificar você e ter você na companhia dele por toda a eternidade. Portanto, você precisa beber
a água da vida, que é Jesus. E uma vez bebendo dessa água, uma vez que você se envolva não com o corolário de doutrinas, mas com a pessoa, quando você se envolvesse com Jesus, amando a Jesus, seguindo a Jesus, você vai beber dessa água viva e você terá vida eterna e nunca mais você terá sede de salvação eterna. Eu quero convidá-lo nessa noite, querido amigo, você que está aqui no santuário, e você que nos acompanha pelas redes sociais, que hoje é o dia em que você tem a oportunidade de vir a esta fonte. E Jesus disse: se você tem sede, e você tem, esse si aqui, na verdade, não é um si de dúvida, mas é um si que chama a sua atenção. Ou seja, alguém nessa multidão, lá naquele caso, alguém que está nessa multidão, está com sede, pode vir a mim. Jesus estava se apresentando, dizendo que ele era a fonte. E diz também a você nessa noite: se você tem sede, venha a Jesus. Ele sabe que você precisa dele. E ele veio aqui e diz: venha a mim e beba. Por que você está correndo atrás de religiões? Por que você está seguindo homens e não o evangelho de Cristo? Por que você não examina as Escrituras? Para que você possa ter nelas a vida eterna, para que você encontre nas Escrituras Sagradas, porque elas dizem tudo a respeito de Jesus, e você beba dessa fonte, de tal modo que você seja descedentado eternamente. Venha Jesus. Ele convida você, não apenas essa igreja, a igreja convida também você, porque a igreja é a noiva do Senhor Jesus. O Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, ambos convidam você. A igreja e o Espírito Santo convidam você para vir à fonte, e Jesus também convida você para vir à fonte. Ele vai trazer você, e você, na verdade, precisa se render. O que é que você tem que fazer para beber dessa fonte? Eu volto a dizer: você precisa crer, ou seja, entregar-se, render-se a Cristo, parar de ser teimoso, parar de ser religioso e encontrar salvação para a sua alma, rendendo-se a Cristo, aquele que vai descedentar a sua alma. Você precisa de Jesus. Veja Jesus nessa noite. Como, pastor? Arrependendo-se dos seus pecados. E diga a Jesus: eu preciso, eu quero beber dessa fonte. E Jesus disse de maneira clara, ele falou à mulher samaritana: se você soubesse com quem você está falando, você lhe pediria água viva, ele te daria uma água que fará com que você salte para a vida eterna. Nessa noite estou pondo diante de você, querido amigo internauta, estou pondo diante de você Jesus Cristo, a fonte de água viva. Não deixe passar essa oportunidade. Receba Jesus ainda hoje, nessa noite, pela fé, ou seja, pela entrega da sua vida nas mãos de Jesus. E a sua alma será de fato, descedentada. Ou seja, você terá vida eterna. E uma vez tendo a vida eterna, você nunca mais terá sede de vida eterna. Você terá sede de servir a Jesus, de amá-lo cada vez mais, de servi-lo de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Disso você terá sede, mas de salvação eterna, não. Porque uma vez tendo a salvação eterna, você terá equilíbrio, segurança eterna, porque Jesus lhe dá a vida eterna e ninguém pode tomá-la de você, porque quem segura a vida eterna é Jesus. Ele é o autor da vida eterna, é o Senhor da vida eterna e nos dá esta vida. E uma vez concedida a nós esta vida, Jesus nos garante chegar lá com segurança, que vai nos levar com segurança. Você entendeu isso? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Venha essa fonte, venha Jesus e beba,
Beba, querido amigo, beba dessa fonte. Jesus Cristo, a fim de que sua alma seja dessedentada eternamente. Deus o abençoe em nome dessa fonte inesgotável chamada Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos queridos, vamos pôr em pé. O pastor Wellington vai anunciar daqui a pouco a nossa canção. E nós vamos cantar ao Senhor com uma alegria. Vamos cantar com alegria, vamos celebrar a fonte da nossa salvação. Rios de água viva estão correndo em nossos corações, pela presença do Espírito Santo. Vocês em casa, cante conosco, louve conosco, engrandeçam esta fonte, queridos irmãos. E louve a Deus, porque você já bebeu dessa fonte. E permanecemos firmes no poder do Espírito Santo, até que Ele volte, ou até que Ele nos chame. E louvemos a Deus, porque nós já bebemos dessa fonte. Nós já recebemos Jesus. A nossa sede já foi dessedentada. E você, querido amigo, precisa fazer isso. Entregar sua vida a Jesus. Venha Jesus e beba dessa fonte. Beba do rio de águas vivas. Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus. Beba. Beba. E beba com força. Beba com vontade. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. E você nunca mais terá sede de vida eterna. Vamos cantar com alegria, com entusiasmo, com alegria, em nome de Jesus, cantemos. As águas da vida eu quero beber, bem arrependido do Salvador crer, na pena da morte liberto será, pois Cristo é seu povo do mal salvará. O dom é de graça e Cristo é capaz de satisfazer com docíssima paz ao homem que aceita seu pleno perdão, sem outra esperança do que salvação. Por meio do sangue que Cristo verteu, ficou consumado o resgate do réu, e o Pai oferece por seu eterno amor lugar em seu lar com o bom Salvador. O dom é de graça e Cristo é capaz de satisfazer com docíssima paz ao homem que aceita seu pleno perdão, sem outra esperança de ter salvação. É Deus quem afirma que dá salvação, de todo pecado concede perdão. Então vos convida que assim como estás, pois sem receios a Cristo venhas. O dom é de graça e Cristo é capaz de satisfazer com docíssima paz ao homem que aceita seu pleno perdão, sem outra esperança de ter salvação. Amém. Glória a Deus. Pastor Wellington, para terminar o culto. Irmãos queridos, muito obrigado. Vocês têm em casa, muito obrigado. Vamos à oração final do pastor Wellington. Nós vamos voltar às nossas casas. Que os irmãos tenham uma semana na presença de Deus. Cuidem-se. Cuidem-se. E certamente Deus cuidará de nós. Em nome de Jesus. Ainda em pé, o pastor Wellington vai, na verdade, dar as últimas palavras dessa noite. Nós terminaremos
na presença do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo, a fonte de água viva. Amém? Amém, meus irmãos. Banquete espiritual, não podemos resistir a essa palavra. Você que é visitante está aqui nesta noite, não saia daqui sem falar conosco, não saia daqui sem orar com um irmão, um diácono. E se estou aqui disponível, eu fiquei sabendo que tem um visitante hoje, levante sua mão. Sim, está lá a moça, Deus abençoe sua vida, tá? Sinta-se acolhida por nós. A minha esposa está ao seu lado aí, vai te dar cumprimentar. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda, volte sempre. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Acho que o que foi dito, e agora cabe a nós fazer uso dessa palavra. Temos uma vida na presença de Cristo, e quando a tristeza vier, quando as notícias ruins chegarem, lembre-se que Jesus Cristo é a nossa fonte de salvação, é aquele que dessedenta a nossa alma. Pai Celeste, estamos felizes porque o Senhor nos recompensou. Nós estamos saindo aqui, ó Pai, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça. Ó Pai, nós estamos saindo daqui, ó Pai, mudados, diferentes. Ó Pai, que o Senhor nos ajude. Esta semana será uma semana de desafio, mas se o Senhor for conosco, venceremos todos eles e com louvor. Ó Deus, que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, com este banquete espiritual, com a palavra de vida eterna que recebemos. É razão para que nós saiamos daqui corajosos, animados, entusiasmados, crentes do poder do Senhor, crentes no poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, se ainda há insegurança em nós, se ainda há dúvida em nós, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, para que saiamos daqui, ó Pai, cheios de vontade, a vontade do Senhor para nossas vidas. Ó Deus, nos proteja, que os anjos do Senhor nos acompanhem, livrando-nos do mal. A nossa segurança não está na vacina, mas está no sangue de Jesus. Ó Deus, que o Espírito do Senhor revista a nossa alma, revista com graça, com misericórdia. E se por acaso nós pecarmos diante do irmão, que peçamos perdão, que venhamos, ó Pai, reconhecer também que erramos, porque em nós precisa correr em nossa veia o amor de Cristo. Ó Deus, que possamos ter uma semana maravilhosa na Tua presença, cheios da vontade do Senhor em nós. Que a graça do nosso amor, do nosso Jesus, e o amor do Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos aguardar o hino e cantar com amor. Podeis assentar, meus irmãos. Com o peso do pecado em si, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus.
deixe todos os erros para trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Uma semana abençoada para todos. Vão com Deus.